Com 305 povos e 274 línguas diferentes, a população indígena brasileira vive realidades diversas que envolvem desde grupos isolados até os que residem em áreas urbanas. A memória histórica de epidemias que chegaram a dizimar aldeias inteiras. No entanto, permanece um elemento comum que o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, tem reavivado nos últimos meses, com maior vulnerabilidade a doenças infectocontagiosas e independentes de um subsistema médico que apresenta problemas de articulações com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Moradores de territórios indígenas receiam um novo genocídio. O primeiro caso ocorreu na terra dos Yanomamis, em uma região dominada pelo garimpo. Ocorreu assim a primeira morte por Covid-19 notificada pela SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. No isolamento social, houve outra fragilidade que diz respeito aos problemas ambientais nos territórios, que impedem, assim, algumas comunidades indígenas de permanecer isoladas das cidades em que há casos confirmados do coronavírus. Com isso, atividades de caça, pesca e coleta de alimentos, que são essenciais, tornaram-se impraticáveis, prejudicando assim a aldeia. O desenvolvimento ocorreu quando a pandemia começou a se agravar no Brasil, no começo de março. Aldeias da região proibiram a entrada de estranhos e tráfego fluvial e terrestre, reduzindo drasticamente. Essas medidas envolvem a capacitação de lideranças para orientar as populações das aldeias a permanecer nos territórios. O treinamento de índios é feito para que reconheçam os sintomas da doença e tomem precauções de isolamento quando houver suspeita de contaminação, assim ajudando todos da aldeia. Tratamento alternativo. Com a falta de assistência e até de medicamento nos postos de saúde nas comunidades indígenas, elas decidiram se unir para impulsionar a medicina tradicional no combate ao novo coronavírus. Voluntários se uniram para aumentar a produção de xaropes usando plantas medicinais existentes na região. A prática de recorrer aos medicamentos extraídos da natureza é milenar e vem dos saberes deixados pelos ancestrais. Os medicamentos produzidos são para toda a população da comunidade, mas principalmente para as lideranças que estão nas barreiras sanitárias, colocadas na entrada e saída da comunidade para evitar o fluxo de pessoas. Caso as comunidades vizinhas precisem, também são feitas doações. De acordo com a agente indígena de saúde, Linda Lima, a produção dos xaropes é realizada em conjunto com as lideranças, pajés, benzedoras, parteiras, entre outros. Foram identificadas as 10 regiões mais vulneráveis à pandemia. As terras indígenas Barragem, em São Paulo, Yanomami, em Roraima, e Jaraguá, também em São Paulo, são as que se revelaram mais frágeis. No caso das regiões em São Paulo, o perfil etário mais velho da população e a situação de marginalização que tem levado ao confinamento social são responsáveis pela vulnerabilidade. Enquanto entre os Yanomamis há alta incidência de doenças respiratórias, mesmo com ampla cobertura de vacinação, e a escassez de UTIs constituem fatores preponderantes para o diagnóstico. Já estudo recém-publicado pela Associação Brasileira de Estudos Populacionais também analisou a vulnerabilidade de 471 terras indígenas no Brasil, considerando a distância de centros hospitalares com UTI, o percentual de idosos entre a população e condições de saneamento. O mapeamento de terras indígenas é realizado com o objetivo de desenvolver políticas de enfrentamento da Covid-19 nas populações indígenas. De acordo com os dados levantados pelo IBGE, atualmente há cerca de 7.013 localidades indígenas no Brasil, onde a maioria se encontra na região norte, seguida por região nordeste e centro-oeste. O acompanhamento da evolução do novo coronavírus entre as populações indígenas representa um grande desafio. Portanto, esses números não refletem a atual situação. De acordo com os dados oficiais fornecidos no dia 4 de novembro,
o número de casos em terras indígenas foi de 32.746 e o número de óbitos em terras indígenas foi de 478. Além de todos os sintomas físicos causados pelo vírus, os indígenas ainda têm que conviver com o preconceito contra a doença, vindo de sua própria comunidade. Essa discriminação ocorre por uma questão cultural, por falta de informação sobre o assunto e por medo. Veja a seguir o relato de um indígena sobre este fato. Infelizmente, o que a gente mais temia, aconteceu. O vírus entrou na aldeia, em algumas aldeias, e juntamente com esse resultado positivo para o coronavírus, veio também a discriminação entre parentes e sociedade local. Então, nós estamos aqui para falar, para se solidarizar com a dor do outro, para viver esse momento de comunidade, de coletividade, passar uma mensagem, se solidarizar, entrar em contato, não vai contaminar ninguém, E também não vai te deixar imune difamando. Então, menos calúnia, menos difamação, menos discriminação com o parente, Discriminação já baixa, já vivemos muito essa discriminação. Vivemos como povo nordestino, como indígena, como mulheres, E ainda vivermos agora nesse momento de pandemia tão difícil, nos discriminando, não dá.